Olá, meu nome é Benjamin Martim. Sou casado, pai de 3 filhos, residente na cidade de Brasília, Distrito Federal no Brasil. Sou membro da Assembleia de Deus de Brasília, cujo presidente é o pastor Pereira Xavier. Quero relatar com muito temor e tremor a visão que Deus por meio de sua infinita misericórdia concedeu a mim, seu servo. Foi na madrugada do dia 17 de março de 2017, de sexta para sábado. Eu vivi a maior e mais angustiante experiência da minha vida em Deus. Em meus 44 anos de vida cristã, nunca experimentei algo assim. Espero que quem tiver a oportunidade de ouvir isso, relate e compartilhe com seus amigos, e parentes, vizinhos, para que tenham a volta de Jesus em suas mentes, e muitos que estão dormindo possam acordar, pois o céu e o inferno são reais. Da mesma forma a vinda do Messias que se aproxima, devemos nos preparar para viver com o Senhor na eternidade. Está escrito no livro de Mateus 24, 36 a 38. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Irmãos, quero contar a vocês o sonho que Deus me deu. Foi uma visão do dia do juízo final, coisas que vão acontecer. Como era meu costume, preparei-me para dormir por volta de 00:30. Dei boa noite à minha esposa e logo adormeci. Então, tive um sonho com o julgamento final. É uma visão do grande e terrível dia do Senhor, onde todos prestarão contas perante Ele. No sonho, eu estava em meu quarto em casa, assistindo televisão, quando de repente, comecei a ouvir estrondos como terremotos, e fiquei assustado e assombrado por aqueles sons que estavam ficando cada vez mais altos. Então, ouvi sirenes tocando, e também os gritos das pessoas. Quando saí, vi navios, aviões e helicópteros. Era um cenário de apocalipse. Levantei-me e estava desesperado. Em vista disso, coloquei minha mão na cabeça. Comecei a chorar dizendo, o Senhor voltou, e eu fiquei para trás. Agora, o que vai acontecer com a minha vida? Naquela confusão voltei para dentro, quando de repente o céu se abriu sobre a sala da minha casa onde eu estava, e Jesus apareceu nas nuvens. A Bíblia diz em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu olhei para ele, e em um piscar de olhos, ele desapareceu. Rapidamente fui transportado para um local onde havia uma fila de pessoas a perder de vista. O mundo inteiro estava reunido neste lugar porque eu vi pessoas de todas as nações e todas as raças e todas as tribos lá. Eu estava em choque, assustado e perturbado. Era uma cena do Apocalipse. Logo percebi que este era o julgamento final e estávamos no último dia. Não havia grandes, nem pequenos, nem pobres, nem brancos, nem negros, pois eram todos iguais perante o Senhor Jesus. Um turbilhão de sentimentos tomou conta de mim e daquelas pessoas que se encontravam diante do trono branco. Eu vi a incontável multidão de todas as nações e cores. Muitos estavam chorando. Muitos lamentando porque não foram fiéis. Quando percebi a magnitude dessas coisas, comecei a chorar e me arrepender. Isaías 13:4-6. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do rebuliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Naquele dia, comecei a lembrar que muitas vezes não fui fiel ao Senhor, e enganei meus empregados. Lembrei-me de quantas vezes causei problemas com minha esposa. Lá entre as nações da terra, muitas pessoas lamentavam e diziam, por que não perdoei meu irmão? Outros diziam, não estendi a mão aos necessitados. Porque não fui uma pessoa melhor. Eu não amava meu próximo da maneira que o Senhor Jesus nos ensinou. Outros diziam, porque não acreditei no Evangelho quando recebi os panfletos falando sobre a vinda de Jesus para a destruição da besta e do anticristo. Porque não acreditei no evangelista que pregou as boas novas. Agora eu estou aqui. Houve um tremendo clamor e alvoroço naquele lugar, onde as nações da terra estavam todas reunidas diante do trono branco. Havia um clima de tristeza antes mesmo de ser julgado.
Vi até crianças que desobedeceram aos pais e pessoas que cometeram todo tipo de atrocidade em suas vidas, como matar, roubar e destruir. Havia uma sensação de pânico aqui. Deus trouxe ao meu coração o entendimento de que as incontáveis multidões eram toda a humanidade desde que o mundo foi fundado. Eles estavam todos aqui neste lugar. Isso foi terrível e incompreensível. Eu não queria estar aqui, mas não havia como escapar. Não tinha como você estar perto de ser julgado e querer voltar para o fim da fila. Não havia como trapacear, e você não tinha nada a dizer para escapar, e nenhum lugar para onde escapar. O julgamento era inevitável. Eu queria sair daquele lugar porque estava apavorado. Eu queria fugir e chegar a algum lugar que não conheço, mas não queria estar lá, mas não tinha para onde ir, a não ser esperar a minha vez de ficar cara a cara com Jesus. Olhei, e vi Jesus no resplandecente manto branco. Eu não pude ver seu rosto para sua glória. Eu vi o esplendor de sua majestade e seu poder. Um misto de sentimentos tomou conta do meu coração. Eu estava orgulhoso e feliz por estar tão perto de Jesus. Imagine que estou aqui ao lado do Mestre, o Rei dos Reis, aquele a quem tanto amei e dediquei minha vida, mas ao mesmo tempo, estava prestes a ser julgado. Havia apenas 2 pessoas na minha frente. Logo depois deles, seria a minha vez. Comecei a pensar no que dizer ao Senhor. Eu cantei para ti. Visitei os hospitais. Fiz obras de caridade. Preguei e ensinei pessoas a tocar instrumentos por mais de 30 anos. Dediquei-me à sua obra. Quando eu estava pensando assim, o homem que estava diante de mim deu um passo à frente para a sua vez. Ele foi chamado e ficou diante do trono. Jesus chamou seu nome, e o livro foi aberto nas mãos de Jesus. Ele perguntou ao homem: O que você fez da sua vida? O homem começou a explicar e disse: Senhor, eu distribuo aos pobres no Natal. Eu ajudei as pessoas. Visitei abrigos. Jesus o interrompeu e disse: Aqui ninguém pode me enganar, e aqui não tem pai, nem mãe, nem pastor, nem amigos, e todas as atitudes e ações da humanidade estão neste livro. Eis que eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quantas vezes eu lhe disse para não ir para a direita, não ir para a esquerda e evitar ir para o lado errado, e você não me ouviu. Então, aquele homem começou a chorar e disse: Senhor, eu me preocupava com as pessoas quando estava na terra. Tenha misericórdia de mim. Jesus disse a ele: O preço foi pago pela redenção e o tempo da graça terminou. A porta está fechada e não há mais nada que eu possa fazer por você. O homem estava chorando desesperadamente e disse: Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus lhe disse: Eis que o teu nome não está no livro da vida. Você não tem lugar nas mansões celestiais na cidade de meu Pai. Quando o Senhor falou, aquele homem gritou desesperadamente, mas Jesus não tinha mais o que fazer, e foi lançado no lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos, onde havia apenas ranger de dentes e choro. Foi terrível. Eis que chegou a minha vez, e fiquei face a face com Jesus. Amado irmão, quando eu estava diante do Senhor, meu batimento cardíaco foi sentido em todas as partes do meu corpo, em minha angústia. Chorei muito e toda a minha vida passou diante de mim. Eu pensei que é isso. Não há nada a dizer agora. O que resta é esperar e descobrir o destino do meu destino, e o julgamento de Deus. Foi quando Jesus me chamou pelo meu nome e disse: Benjamim. Imediatamente levantei minha cabeça que estava abaixada, e não consegui olhar em seus olhos. Jesus me mostrou a cruz e me perguntou: O que a cruz significa para você? Eu disse: a cruz significa a salvação. Significa a redenção e perdão dos pecados da humanidade. Então abaixei a cabeça e esperei angustiado. Jesus me disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você tem sido fiel em algumas coisas. Vou colocar você no comando de muitas coisas. Entre na alegria do seu mestre. Então, o portão do céu se abriu para mim. Quando entrei naquele lugar, ouvi o som da alegria festiva e da adoração do povo de Deus, correndo de um lado para o outro e se abraçando. Conheci amigos e pessoas felizes. Palavras não podem descrever a glória daquele lugar. Não há nada que eu possa dizer para tentar expressar a felicidade celestial e a alegria que senti lá no mundo celestial. Tudo era uma festa e uma celebração. Foi tudo alegria e paz. E eu disse: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aquele que me amou, aquele que me salvou. Eu estava em um corpo glorificado, e vestes brancas santificadas. Eu cantei em um coro celestial. Então, acordei por volta das 4:30 da manhã, sentindo tudo o que vivi. Foi tão real que fiquei confuso e comecei a chorar.
Agradeço a Deus porque ainda tenho chance de melhorar o que preciso melhorar. Deus falou claramente ao meu coração que eu preciso levar essa mensagem onde eu for. Esta revelação é clara. Jesus está voltando. Jesus logo voltará. Não sabemos o dia nem a hora, mas vai acontecer. E aí contei o sonho para minha esposa, contando tudo o que tinha acontecido, e como eu estava me sentindo, e ela também se emocionou e chorou muito. Deus me disse claramente: onde quer que você esteja, anuncie a vinda de Jesus. Infelizmente, vivemos uma época onde muitas vezes as pessoas pregam sobre prosperidade. Irmão e irmã, nosso destino não é aqui na terra. Nosso futuro não está no inferno. Nossa promessa é viver com o Rei e reinar com Ele para sempre. Vamos nos arrepender hoje. Abandone seus pecados. Mude e tome uma nova atitude. Aceite Jesus e ouça a voz do Espírito que fala em seu coração. Não sei o que você tem feito da sua vida. Não sei onde você está, mas a porta ainda está aberta, esperando por você. O Senhor está dizendo de braços abertos: venha, filho e filha amados. Você terá a oportunidade de reinar com Ele na glória para todo sempre. Quero concluir dizendo que você é uma joia rara nas mãos do Senhor e o preço que foi pago na cruz do Calvário não foi em vão. Aceite Jesus hoje. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, para que seu nome seja escrito no livro da vida. Que Deus abençoe a cada um e que Ele possa falar profundamente em seu coração. Fiquem na paz de Cristo, e espero ver vocês aí na Nova Jerusalém nas mansões celestiais.